E aí, pessoal, mais um podcast aqui de olho, né, no feed, podcast aqui com a Invite, com o time da Invite. Eu, Alex André, representando hoje esse podcast. Eu tô com uma presença ilustre da Icatu Seguros. A gente vai falar tudo sobre um produto muito interessante. Estou aqui com o Henrique Diniz. Henrique, que é diretor de produtos, né, da Icatu. Henrique, muito obrigado por esse bate-papo. A gente está aqui para... Inclusive, até eu vou aprender com esse produto, com essa estratégia. Icatu, né, um dos maiores seguradores, se não, né, uma das maiores, né, do Brasil. A gente já conhece, isso é fato. Mas, Henrique, obrigado pelo bate-papo aqui, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre renda mais, né, em relação à previdência privada. Mas, Henrique, se apresenta um pouquinho, né? O que é a Icatu de fato, você, né, o seu background. Depois a gente entra um pouquinho sobre produtos, estratégia, alocação, né, um pouquinho mais sobre essa visão desse mercado que é muito promissor. Perfeito, obrigado, Alex. Boa tarde para todo mundo. A Icatu, na verdade, é a maior seguradora independente do Brasil, né? A gente atua com vida, previdência e capitalização. Em previdência a gente tem 50 bilhões de reserva hoje, de PGBL e VGBL. E a gente fomenta bastante esse segmento, né? Então tá aqui na pauta discutindo com você. Desde quantos anos a Icatu foi fundada? A Icatu tem 30 anos, é uma seguradora independente, não ligada a bancos, né? Então focada em gerar o produto, mas uma empresa de parcerias. Então a gente distribui os produtos de vida, previdência e capitalização em diversos balcões, diversos parceiros. Na verdade, a nossa ideia é chegar no cliente final através de diversos canais, mas ser especializada em criar o melhor produto possível. Então, quando a gente fala de previdência privada, tanto a fase de acumulação quanto essa fase de renda, né, a gente atua muito fortemente. E nasceu esse produto novo do governo, né, o Tesouro Mais, do Tesouro Direto, e sempre nasceu muita dúvida, é um competidor da previdência? Exato. Não. E aí a gente sempre está querendo trazer esse tema, o que pra gente, na verdade, é positivo, né, eu costumo falar. Não é nem um competidor, na verdade é um complementar, talvez, e mais do que isso, só a discussão da gente está falando de renda, né? A gente fala muito da parte de acumulação, né? Onde aplicar, previdência ou outros instrumentos. O foco é muito grande em fazer a parte de acumulação, mas existe cada vez mais, e ao longo do tempo cada vez mais vai se criar, como é que agora eu converto em renda, como é que eu faço a minha fase de desacumulação, né? E aí trazer essa discussão à tona, esse produto já, pra gente é um fator positivo, porque as pessoas vão olhar para o Tesouro Mais, mas também vão começar, e na Previdência também tem isso, e aí já gera a discussão, que é uma discussão super positiva, que no final das contas só aumenta a demanda por todos os produtos e as pessoas começam a entender mais o que é melhor para si. Então, com certeza, não é um competidor, a gente vê como um segmento dessa de renda, de anuidades, que é muito pequeno hoje, muito pouco explorado, que na verdade só tende a crescer a discussão sobre ele. Henrique, eu acho que é um ponto importante aqui também em relação ao momento, né? A gente está gravando aqui em abril de 23, né? E a gente está num momento muito dessa migração, né? De produtos mais, vou dizer, conservadores, de renda, né? Inclusive todas as classes de ativos, né? Até passa por ações de dividendos, todo mundo quer previsibilidade, né? Nesse momento agora. Inclusive assim, como você falou, tem diversos tipos de estratégia, tanto de acumulação, né, em relação olhando longo prazo, olhando a questão de renda, mas no momento de hoje, não estou falando macro, mas dizendo em relação a produto, né, de fato, como isso realmente trouxe, porque assim, a gente tem outras estratégias, a gente tem outros produtos também, como isso complementou que de fato, então vamos voltar aqui um pouco, o que é de fato renda mais e como isso se difere de outros produtos no mercado. Aí uma terceira que a gente vai evoluir mais à frente, mas só para deixar aqui já um spoiler, como a Icatu está dentro dessa estratégia. Na verdade o Renda Mais, que é o produto do Tesouro Direto, né, que foi criado, é um produto que, diferente dos títulos de NTNB, que tem os pagamentos semestrais e os pagamentos até longos, esse é um produto de pagamento mensal, né? Então ele tem um diferimento que a gente fala, né? Você contrata, paga hoje, vai pagando, pode pagar mensalmente, comprando esse ativo do Tesouro Direto ao longo dos meses ou com aportes esporádicos, com limite, o limite é até 1 milhão, né? Então ele tem um limitador já de início, porque ele é muito voltado para a pessoa física, que pensa em ter um horizonte de prazo para começar a receber mensalmente aquele recurso atualizado pela inflação. Então, e ele tem horizonte de 2030, 2035 e assim por diante para começar a receber. Então você contrata hoje e fica comprando todo mês. Ou é uma B mensal ali. É uma B mensal, exatamente. É muito análogo a uma B mensal com prazo de 20 anos de recebimento. E ele é muito análogo a um produto que a gente tem, que é por isso que as pessoas inicialmente veem como competidor, que é você acumular num PGBL, VGBL, mas você num PGBL, VGBL, você tem a opção de, em algum momento, querer converter em renda. Você pode resgatar, ter a flexibilidade, mas você pode virar para a seguradora, que seria a Icatu no caso, falar, quero converter em renda vitalícia, ou renda
renda por prazo certo. Você tem algumas modalidades de renda que são instrumento da previdência privada, de fato, que são muito similares. Aí a dúvida, é um competidor ou não? E na verdade a gente não vê assim, né? Porque você tem são produtos um pouco diferentes. Na verdade, você tem que ver o que é o ideal para cada tipo de cliente. Sim. E a Previdência hoje tem mais flexibilidade. Mas é interessante o governo, o Banco Central, o Tesouro ter evoluído no desenvolvimento desse segmento, né? Porque se fala muito pouco na fase de aposentadoria das pessoas. Sim. Então é tentar democratizar isso, que eu acho que foi um pouco do intuito. E é muito positivo para a gente, porque hoje, de fato, mesmo a gente tendo esse produto, as pessoas acumulam em PGBL e VGBL, mas no final elas acabam resgatando, ou acabam resgatam para botar num outro produto. Eu acho que é até a cultura do produto que a pessoa já cria, né? De acordo com as famílias, né? Então, como a gente tinha uma baixa conversão nesse segmento, no Brasil e no mundo a conversão não é tão alta de segmentos de anuidades, né? De produtos de anuidade. A gente vê como muito positivo o desenvolvimento pelo governo, o organismo do governo, tentando fomentar isso e democratizar isso. E a gente acha positivo, tem uma analogia assim, quando alguns anos atrás, quando começou a debater a reforma da Previdência, também as pessoas começaram todo dia era na capa do jornal, reforma da Previdência, reforma da Previdência. As pessoas olhavam, falavam, se assustavam no primeiro momento, e a reforma da Previdência, que afetou a Previdência Social, que é do governo, essa discussão trouxe à tona das pessoas olharem os outros produtos. Pô, então tem a reforma da Previdência, o que eu posso ter alternativa para acumular, para me aposentar? Para não depender do governo. Exato. Né? E aí começou o PGBL e VGBL a ser um instrumento que as pessoas começaram a olhar e tirar alguns mitos, e desenvolver mais o segmento. E eu vejo esse mesmo movimento acontecendo com isso. Então, o mercado de anuidades hoje, a gente tem baixa conversão, já tinha um isso é um mito, no caso, né? Exatamente. As pessoas convertiam um pouco, achavam que a seguradora ficava com o dinheiro, como se fosse isso. Então, também está desmistificando esse segmento, porque você fomenta de um lado, você acaba fomentando a indústria como um todo. Indústria com produtos similares. E quando você vê a Previdência, na verdade, ela tem até mais flexibilidade do que o Renda Mais. Por isso que eu acho positivo, porque traz a discussão, porque é o próprio governo fazendo de forma ampla. Chancelando, né, também, de uma certa forma, que né? É importante isso, que é importante pensar na desacumulação, na aposentadoria, o que seja. E o mercado de anuidade, que a gente chama, né? E aí, ao mesmo tempo, as pessoas vão olhar para isso, mas também vão começar a olhar. Mas tem algum produto similar? Aí vão ver a Previdência Privada como um produto similar e até mais aderente a muitos dos clientes que a gente vê uma possibilidade de penetração muito maior. Essa questão que você falou, né, dessa possibilidade, né, com a Previdência, ela entrar realmente com fit, né, vou dizer assim, talvez sinergia, talvez um interesse melhor pelo cliente. Como isso realmente encaixa, né? Claro que tem cada perfil, mas olhando num portfólio médio, vai dizendo assim, nesse perfil de alocação, de renda e esse mito, né? Ou seja, como que vocês conseguem, a própria Icatu, trazer esses determinados tipos de produto para tirar esses mitos e realmente vocês diferenciarem também de outros players do mercado, né? Porque não só a Icatu, outros também estão correndo atrás, né? E como que, na visão de produto, né? Na prática, a gente vê que muitas das seguradoras, principalmente as mais ligadas à fase de investimentos, somente mais ligadas à indústria de investimentos, às vezes focam muito nessa fase de acumulação. Ou seja, contrata um PGBL ou VGBL, começa a acumular aqui por 20 anos, e lá 20 anos você acumulou uma reserva, resgata, faz qualquer coisa. A gente acredita na solução completa. Então, assim, a gente faz muito... Até por ser independente. Exato. Independente, também, né? E mais do que isso. Não entender que é um produto só de investimentos. É um produto que tem acumulação e tem a fase de você utilizar aquele benefício. Pode ser com resgate? Pode. Mas usar na plenitude do produto é você acumular e depois você ter a opção de... Nem que seja todo. E a Previdência Privada te dá essa flexibilidade de... Não vou. Essa é a primeira diferenciação. Exatamente, eu posso acumular. Acho que a diferenciação em relação ao produto do Tesouro eu posso acumular no fundo que eu quiser, posso migrar de estratégias ao longo do meu período de acumulação, que é longo. Então, assim, um jovem ou um adulto que ainda vai aposentar daqui a 20, 30 anos, ele começa a ver que certamente a alocação dele vai mudar ao longo do tempo. E na Previdência ele pode migrar de estratégias e adequar seu portfólio. Então ele pode migrar de fundos e até de seguradoras através da portabilidade. Então quando você faz isso, já dá uma flexibilidade maior. E quando ele quer tomar a decisão, seja a qualquer momento de quero converter em renda, a seguradora ela dá mais possibilidades para ele. A renda pode ser vitalícia, ou seja, ele recebeu uma renda mensal corrigida pela inflação durante a vida dele toda, até ele falecer. Eu posso ter rendas por prazo certo, que aí é muito similar ao que o Tesouro está fazendo, né? Que é quero dar uma renda de 20 anos, de 30 anos. E tem um cap ali, né? Tem um cap e vai receber aqueles 20 anos. A Previdência não tem esse cap, né?
Na verdade, a Previdência tem flexibilidade, porque você pode escolher sempre diversos prazos para receber. O Tesouro é sempre 20 anos, né? Sim, mas digo do financeiro, né? Do financeiro não tem cap na Previdência, exatamente. O Tesouro tem um cap de 1 milhão de você poder estar utilizando, que eu acho que está começando o produto, eles estão testando, né? E a Previdência não, a Previdência tem conversões de renda às vezes de 10 milhões. O cliente converte 10 milhões por 20 anos, 15 anos. E ele determina, então facilita ele a escolher aquele horizonte de prazo que ele vai receber e dar segurança para ele. E além disso tem alguns benefícios tributários. É isso que eu ia perguntar agora. Quais são as diferenças? Quando você fala em Tesouro Direto, o produto do Tesouro, ele é muito voltado para... Para sucessão também, acho que você ia falar isso também, né? Então, esse não é tão voltado para sucessão, ele é um produto de investimentos como qualquer NTNB, como você citou. Então ele vai ter a tributação inerente de um investimento. Quando a gente vai para a Previdência, se a gente converte em renda, seja por prazo certo ou vitalícia, se você acumulou dentro da Previdência e utilizou a tabela regressiva, você, em vez de pagar o imposto igual de investimento, você vai pagar só 10%. Então você já tem um benefício tributário muito grande. E além disso, tem a facilidade de sucessão também, porque se você faz por prazo certo ou uma vitalícia reversível ao seu beneficiário, a seguradora vai continuar pagando de acordo com o produto, só repassa com aquela eficiência tributária e fiscal e não entrando no inventário. Quando aqui, como é um produto de investimentos, entra no inventário, entra na discussão. Essa é a maior call de compra de uma previdência, né? Principalmente quando a gente conversa. E até na renda. Então a renda também tem essa facilidade de você planejar como vai se dar a sua sucessão. Então, quando você faz um tesouro, você está tentando ter uma previsibilidade de recebimento. Mas você não está planejando sua sucessão. Na Previdência, você faz essa previsibilidade de recebimento, quando você quer aposentar ou ter algum fluxo de recebimento, mas você também consegue planejar a sua sucessão. Ou seja, se eu falecer, eu vou designar esse beneficiário para continuar recebendo. Eu vou designar o outro para continuar recebendo essa parcela e assim por diante. Então, a Previdência ela é mais flexível. E aí, por que o Tesouro acaba sendo um instrumento... De entrada? De entrada é um bom ponto, porque ele acaba sendo um instrumento que a pessoa passou a conhecer que existe esse mercado de anuidade, recebimento mensal. E aí, quando ele vai estudando um pouco mais, ele vai ver que a Previdência consegue ainda atender ele melhor ainda. E aí, é por isso que eu falo que não é um produto competidor. É um produto... É quase um marketing para o mercado de anuidades. É isso. Então, assim, a gente vê como muito positivo e a gente gosta muito de fomentar esse mercado de anuidades, porque as pessoas têm que se planejar e as pessoas em algum momento têm que receber aquele dinheiro. E às vezes receber tudo, vou resgatar de toda a minha previdência que eu acumulei minha vida toda. E às vezes as pessoas que não têm tanta facilidade com investimentos pode acabar tornando esse planejamento uma coisa que onere a família futuramente, principalmente numa fase... A gente costuma falar que é mais difícil, né? Porque o custo de saúde aumenta muito. Por exemplo, você converter uma parte de renda pelo menos para pagar, garantir que você vai pagar o plano de saúde até o resto da vida, que cresce muito o custo, já é uma questão bem importante em termos de planejamento. Importante. O Henrique, acho que eu queria trazer, não sei se você tem esse... Não precisa falar o dado, o número exatamente, eu queria falar assim de tendência. O Brasil, ele está começando essa tendência em termos de renda mundial, nos Estados Unidos já existe, se já existe... Na média ali, quantos por cento, né, em termos de da Previdência, Europa, enfim, uma tendência mundial, como que o Brasil está inserido nisso, para entender assim, a gente sabe que até a própria educação, esse é um produto até mesmo, eu chamo de educação financeira, né, que todo mundo precisa ter, né, independentemente do perfil, né, e é um produto, como você falou, para começar, para iniciar, para entender, mas como de fato o mercado global está inserido nessa estratégia? O mercado de anuidades é um mercado que, assim, cada país tem sua peculiaridade, seus instrumentos, né, para garantir. É mais evoluído que o Brasil. Previdência mesmo, o Brasil tem uma penetração baixa, né? Quando a gente fala só de PGBL e VGBL, as pessoas acumulando são 10 milhões de pessoas só, numa população muito alta, né? Então é baixa a penetração. 200 milhões de pessoas, E conversão de renda é menor ainda. Então, assim, é muito baixa as pessoas que convertem em renda. As pessoas ainda estão acumulando. Mais de 95%. E aí tem alguns fatores que explicam isso, né, também. Acho que tem um pouco de educação financeira, um pouco não. Bastante, como você falou, educação financeira, porque as pessoas conhecem ainda pouco de previdência e menos ainda da possibilidade de converter depois em renda aquela reserva acumulada. E aí você tem uma outra coisa que o mercado de previdência privada também é razoavelmente jovem. Quando você olha, em 2005, era um mercado de 50 bilhões de reais só. Agora já tem 1,1 tri. Então é um mercado que ainda está se desenvolvendo. A parte de acumulação. Então você começa desenvolvendo a parte de acumulação. E isso vai jogando para exatamente, para chegar na derivada que é a parte de benefício. Gozar do benefício. E vocês aí, Catu, olhando o cliente como um todo e fazendo
vamos dizer, um one-stop shop ali em termos de previdência. Perfeito o que você falou. A gente acredita muito nessa solução completa ao longo do ciclo de vida do cliente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O cliente começa a contratar uma previdência hoje, a gente vende seguro de vida também, associado em muitos canais à previdência, porque no início da vida, normalmente você tem menos reserva, você deveria ter um capital segurado até maior para suportar a família. A acumulação vai crescendo, outros produtos vão sendo importantes, então a gente tem outros produtos que auxiliam ao longo da vida, e esse, em algum momento que você acumulou, você vai desacumular, né? Vai começar a recebimento. Então a gente acredita nessa solução completa, e ao longo da acumulação também oferecer fundos que ele possa ligar a estratégia e tudo mais. Então acaba sendo uma solução flexível, mas que tem pouca penetração e tem que ter um papel... E até positivo, né? É positivo. Cenário, né? E assim, às vezes não tem tanta penetração, porque de fato falta educação financeira e falta também um papel consultivo. Às vezes as pessoas não conhecem tantos investimentos, precisam de alguém auxiliando. Então eu acho que isso está sendo desenvolvido no Brasil. Até o próprio mercado de capitais, né? Falando de forma geral, ações, tudo ainda muito subdesenvolvido, olhando o número de investidores, né? Anos atrás, acho que é todo um enredo aqui um pouco mais macro olhando para isso. A taxa de juros tão alta influencia as pessoas buscarem menos, assim, acaba sendo... Ser mais rentista, é mais cômodo. O próprio juros, o título do governo já supre isso. Mas, pô, se você buscar, talvez você consiga estratégias ainda melhor em relação a isso. Então, exatamente. E é alfa em cima de produto, né? Não é alfa só em cima de rentabilidade. Pô, tem um alfa tributário aqui na Previdência. É o mesmo, sinergia... E aqui na Previdência tem um alfa tributário. Porque você pode gozar de uma possibilidade de pagar menos imposto. Ô Henrique, eu queria trazer agora assim, para quem está nos escutando, né, nos assistindo, poxa, legal pra caramba, gosto, eu inclusive estou interessado pra caramba. Vamos lá, como que eu começo, né, assim, em relação até mesmo de perfis, vamos lá, vamos começar com o perfil, né, falando em termos de renda, ou seja, até quanto, por exemplo, o renda mais, previdência de forma geral, o mesmo montante ou tem um montante para assim, olha, como você falou, R$1 milhão é um renda mais. Eu quero colocar, por exemplo, tem alguém escutando, falando, eu quero colocar R$5 milhões. Opa, no renda mais não é para você, né? A gente já vai para a previdência. Mas de fato não só um montante, né? Mas também em relação, né, principalmente a questão assim desse momento agora, olhando assim, Alex, você falou dos diferenciais, né? Então vamos lá, tributação, né? Flexibilidade de mudar de produto, até mesmo de regime, né? Vocês dizendo sobre tudo isso. Mas olhando para quem está querendo começar agora, né? Falando assim, Alex, eu posso começar no renda mais, mas eu posso começar os dois juntos? Ou se eu já conheço a previdência, melhor ir para a previdência direto do que pelo renda mais, né? Como que você passa um pouco de educação financeira aqui para quem nos está escutando, né? Porque quando a gente fala de educação financeira, eu penso muito assim no conceito quando está se planejando, quando está buscando ter eficiência no portfólio, a gente fala muito de diversificação. E diversificação, para mim, não passa só por uma diversificação de fundos. Sim. Uma diversificação de produtos. Sim. Então, diria, é só a previdência que deveria ter? Não, acho que tem que ter produtos, acho que a pessoa tem que diversificar em termos de produtos. Então, tá começando a poupar. Eu acho que vale ter um pouco, aí óbvio que, entendendo cada cliente o horizonte prazo, mas vale um pouco de tesouro direto, através ou renda mais ou os outros produtos de NTNB e pré-fixados, mas vale muito também ter a previdência, começar a acumular na previdência. Então, acho que a diversificação é o nome do jogo, eu não diria. Vale a pena isso ou aquilo. Óbvio que de acordo, quanto mais novo você é... Eu digo desses dois produtos, né, de fato. Eu acho que mais faz sentido a previdência, porque você vai ter mais tempo para ganhar. É isso que eu queria chegar nessa pergunta, exato. Exatamente. Então, assim, eu acho que como uma regra de bolsa quanto mais jovem, mais utilizar a previdência em relação ao tesouro, porque eu acho que vai ter mais benefício de longo prazo, principalmente tributário. Você vai ter mais tempo para ganhar esse alfa tributário que a gente falou aqui. E aí, quando você já está numa fase próxima da aposentadoria, você tem aí escolher mais prazos e flexibilidade. Tem que olhar, mas eu acho que a previdência é sempre bem aderente a quase todos os perfis. Legal. O Henrique, uma outra coisa que também que eu estava pensando aqui, né, em relação da própria previdência, né? Você estava falando muito bem, né, que em relação, a gente estava falando do tamanho do mercado, né, tamanho da penetração, mas olhando previdência, né, como um todo, né, PGBL, VGBL, o que realmente precisa amadurecer esse mercado, assim, que você acredita que de tendência, de futuro, não só Icatu, também você pode falar de Icatu também, isso é legal pra caramba. Olha, a gente está diferenciando esse tipo de produtos que a nossa concorrência não tem, falar de Icatu, falar de mercado. Como que você traz um pouco de leitura do mercado de previdência em geral? Mercado de previdência, eu acho que a gente ajudou muito a fomentar a evolução recente, que eu falei, o mercado não é tão longo, né? Apesar da previdência, quando a gente está falando de horizontes muito longos, e o mercado não é tão longo ainda. E ele está evoluindo muito rápido, na minha visão, positivamente. Se você olhar há 7 anos atrás, mais ou menos,
a estrutura de possibilidades de investimentos era muito rígida. Você não podia ter fundos, por exemplo, com 100% de ações. Era até 49%. Você não podia alocar em fundos que tinham taxa de performance. Você não podia contratar. E aí parece que é benefício para o cliente? Não. Talvez fundos de taxa de performance alinhem incentivos. Então, toda essa dinâmica, se você olhar, a própria legislação ela evoluiu ano após ano, desde 2015 para cá. E hoje a gente já tem uma estrutura de possibilidades, de opções, de investimentos muito maior. E a gente se apropriou bastante lá na Icatu disso, ao trazer novos gestores para esse segmento, de trazer educação financeira. Então, eu acho que tem se ganhado bastante maturidade. Então, eu vejo que o mercado de previdência é muito mais maduro e com uma evolução recente muito positiva. E a gente foi bastante vanguarda desse processo, seja em termos de buscar evoluções na legislação, seja de trazer novos players. E tem mais por vir ainda, né? Com certeza. Acho que a parte de fundos já evoluiu bastante, tem coisas a evoluir, mas acho que o grande disruptivo foi. E eu acho que agora, cada vez mais, a gente foca mais em dar essas soluções completas para o cliente ao longo do ciclo de vida dele. Não só olhar a parte de investimentos, onde ele pode alocar na acumulação. Que o lifetime value, né? Ou seja, a vida toda ciclo do de vida. cliente. Então, em algum momento ele vai querer migrar de estratégia? Vai. Mas em algum momento ele vai precisar de um seguro de vida. Então, mas ele não vai sair de lá, né? Ele vai ficar. Exatamente, ele vai ficar e ele pode converter em renda uma parte, a outra resgatar. A gente tem, por exemplo, no nosso portfólio até o empréstimo colateral em previdência, ou seja, às vezes o cliente está numa estrutura de tributação quase chegando na regressiva, ele tem que resgatar por causa de alguma necessidade. Ao invés de resgatar, toma um empréstimo colateral em previdência, com a taxa, que tem o colateral e a taxa de juros é muito baixa. Então, atender o cliente ao longo do ciclo de vida dele é muito importante. E um ponto que você tinha falado de educação financeira, não tem jeito. Educação financeira é importante e como sensibilizar o cliente, tirar os mitos do passado. A previdência é cara, a previdência só tem produto ruim. A taxa é muito alta. Como é que eu chego nesse cliente, desmistifico isso e trago ele para essa indústria? Assim como é um desafio para a indústria que você falou, do mercado de capitais como um todo. A gente tem que chegar em mais clientes para eles entenderem e terem a disciplina de poupar. Costumo falar, a gente fala muito em democratizar o acesso à previdência lá na Icatu. E democratizar pra gente não é só baixar o ticket de entrada, estar em mais canais, chegar mais no cliente. Está como estamos aqui, né? Falando, exatamente, esses fóruns são excelentes pra gente. E baixar o ticket pra gente é muito no sentido de fazer a pessoa começar a entender o produto. Sim, o cara criar ali a disciplina, o montante, né? Ao longo do tempo. Talvez os R$50 por mês que ele vai botar não vai ser o que ele vai... E quem vai mais ganhar é o próprio cliente, né? Ele que vai se beneficiar mais, ele que vai ser mais beneficiado, né? Ele tá plantando a sementinha do futuro, né, Henrique? É isso que eu penso. O Henrique, um ponto interessante aqui, eu acho que para essa conversa, eu também estava pensando muito nessa questão assim, né? A gente estava falando muito da própria Icatu, né? Qual que é o momento de vocês agora, né? Ou seja, falando um pouco mais de Icatu, né? A gente tem falado muito desse mercado, mas vamos falar assim numa outra leitura, atrás do balcão. Eu vou trazer esse novo quadro aqui, o pequeno quadro por trás do balcão. Porque é o seguinte, a gente falou muito do cliente. Né? Isso aí é um tema polêmico. Não sei se a Mila aqui que está escutando vai falar, corta aqui, mas vamos lá. O cliente fala muito do cliente. Mas a gente tem por outro lado também, né? Vocês são independentes, mas vamos falar de bancos e corretoras, né? Que a gente sabe que tem uma influência, tem um conflito de interesse, a gente conhece muito esse mundo de plataforma, né? Eu trabalho no mercado de capitais também, né? Eu sei como funciona, tem suas críticas, tem seus elogios, mas eu queria que você falasse, né? Que você, né, Icatu, independente, qual que é o diferencial para o cliente? A gente falou dos produtos, mas para ele falar assim, por que eu vou colocar meu dinheiro, sei lá, na previdência do banco e não na Icatu? Né? Falar, eu gostei, mas eu já tenho conta no banco, lá, X e etc. Né? Sei que vocês também estão nas plataformas, estão nos bancos, né? Nada contra isso, mas eu digo assim, qual que é o diferencial dessa independência? Porque eu vejo muito valor na independência. Né? Eu vejo assim, os produtos, até mesmo os próprios produtos por si só trazem essa característica. Né? Então eu vejo muito valor intrínseco que às vezes o cliente ele não percebe isso. Ele não vê, ele quer ver só assim, qual que está performando mais, né? Qual que está dando maior rentabilidade, né? E eu queria que você abordasse bastante isso, porque isso para mim é um grande diferencial. O valor acho que tem dois posicionamentos nossos que são muito importantes, que trazem um valor e transbordam para o cliente. A independência e a gente ser especializado em previdência e em vida. Então, nós somos uma seguradora muito especializada. E isso ajuda muito a gente estar focado em desenvolver esses produtos. Então, sempre a gente vai ter a capacidade de direcionar nossos esforços para desenvolver vida e previdência. Então, isso já, no geral, já gera uma diferenciação natural. Só o know-how já difere. O know-how, a velocidade que a gente consegue atender, porque a gente não está olhando N produtos, a gente está focado em melhorar esses dois produtos e trazer a melhor solução possível para o cliente. E sendo independente, traz o outro ativo que você falou, que
esse valor de ser independente já naturalmente já nos traz uma facilidade de querer inovar em busca do cliente. Então isso já naturalmente nossos produtos já nascem com uma essência muito capaz de saber que é a melhor opção para o cliente. Então a gente tem que ter essa capacidade. Então a independência e esse foco, essa especialização desses produtos nos traz uma capacidade muito grande de estar sempre na vanguarda do melhor produto para o cliente. Então, pensando no cliente na vanguarda do produto. E aí a gente se associa a muitos parceiros, como você falou, a gente está em todas as plataformas, a gente está em N situações, porque são parceiros nossos que entendem o cliente, a gente não está na ponta final. Então, eu costumo falar assim, a gente dá para os parceiros o melhor produto possível. Como eles vão utilizar, a gente dá... E aí a educação financeira faz parte disso também, para inibir conflito. O próprio produto, na essência, acaba mitigando conflitos. Isso, Então, na prática, eu vejo isso como um ativo muito grande que transborda para quem está distribuindo, para quem está ajudando o cliente. E o que a gente vê o papel muito importante dessa força de distribuição, seja ela desde corretor de seguros até a gente tem parceiros alta renda, wealths, ter a opção do produto e a gente vê que eles estão cada vez mais entendendo que eles têm que entender o cliente para oferecer o melhor produto. Então E não oferecer o produto, né? Sempre faz ao contrário, né? Exatamente. Esse processo de maturidade está sendo muito veloz. Vai pelo suitability, vai por tudo isso, né? Não, e tá um processo de maturidade do cliente e da distribuição que está acontecendo no Brasil. É o que você falou, começou dos bancos, aí você tem N outras formas de distribuição hoje, mas todo mundo tentando ver o que é melhor para o cliente, porque no final das contas, todo mundo quer atender o cliente para poder ter a credibilidade de longo prazo do cliente, né? Exato, então, no final das contas acaba isso, e o cliente também vai ter, também com a educação financeira, vai ganhar maturidade para entender qual é o modelo de distribuição que ele mais deveria estar para poder melhor atendimento para ele, né? Exato. O Henrique, a gente estava falando muito dessa questão, vou bater um pouco nessa tecla, porque é o seguinte, o pessoal que está nos escutando aqui, principalmente para quem é o research aí dos fundos, não me leve a mal, mas eu queria fazer o seguinte, muita gente segue, né, o research, até nós também temos uma research, mas a gente sempre fala assim, independente da análise, né, que faça sobre os fundos, né, de previdência, ou que seja, ações, qualquer classe tipo de produto, o cliente ele tem que entender onde ele está entrando de fato, né? Não só a recomendação no profissional, né, mas ele também tem que entender o que de fato ele está adquirindo, o que ele está comprando. Nessa pergunta eu queria trazer o seguinte, qual é o checklist que um cliente que quer entrar no produto de previdência, ele precisa fazer? Além do perfil, que é uma coisa, né, diferenciada, cada um tem o seu, mas o que ele precisa fazer? Por exemplo, precisa olhar, por exemplo, hoje o checklist principal do cliente é rentabilidade, né? Qual que é a rentabilidade desse fundo aqui, né? Mas vamos olhar, sei lá, vamos olhar a taxa, né? O que você de fato, né, como diretor de produtos da Ecatu, você traz para o cliente como se fosse um guide, né? Um primeiro passo para ele fazer ali um checklist ali para colocar no melhor produto. Ele fazendo esse checklist, ele consegue identificar, separar o joio do trigo para a Previdência. Eu acho que tem um ponto antes na Previdência que são as decisões do produto em si mesmo. Sim. Né? Antes de chegar na parte do VGBL ou VGBL. Isso. Tem que legal você falar isso também. Tem que se identificar o melhor, porque tem benefícios tributários de longo prazo associados a esses dois, mas se você utilizar errado, na verdade você tem perdas. Sim. Explica rapidinho aí para quem não conhece, rapidinho, só para um minutinho aí. O PGBL, ele momento SAP. Tecla SAP. Vamos lá. O PGBL ele é indicado para quem possui renda bruta anual tributável e fazer declaração completa de imposto de renda. Por que ele é indicado para essas pessoas? Porque até 12% dessa renda bruta anual tributável ele pode abater do imposto de renda e diferir esse imposto. Ou seja, em vez de dar para o governo hoje, vai dar lá na frente, a rentabilidade oferida vai ficar com ele, não com o governo. O que é positivo. Então, assim, o benefício do PGBL é muito grande nesse diferimento. O VGBL é para quem não faz declaração completa ou não tem renda, ou vai fazer mais de 12%. Então, o exceto ao PGBL, o ideal é o VGBL, que aí vai ter todo também, não vai ter, os dois não tem come cotas, os dois podem utilizar a tabela regressiva que chega até 10% depois de 10 anos. Então, os dois têm muitos benefícios tributários. Então, a primeira decisão você é aderente para você o PGBL ou o VGBL. Normalmente é aderente os dois. Você bota até 12% no PGBL e o resto no VGBL. Então essa é uma primeira decisão muito importante quando a gente fala da indústria de previdência. Segunda decisão, tabela progressiva ou regressiva. Então se é um horizonte de longo prazo e tudo mais, tabela regressiva. É mais jovem, né? Exatamente. Então essas são duas decisões muito importantes, porque se você erra, por exemplo, na tabela... Pra quem é profissional, isso cai na provinha, hein, gente? Isso cai na provinha. E isso é importante porque, assim, errou isso no cliente, o cliente pode ver isso depois de 2, 3 anos e às vezes não tem volta.
e aí ele vai questionar, ele nunca mais atua com aquele profissional. Então essas primeiras decisões para o cliente e saber tomar essa decisão para o cliente... É isso que eu falo, você tem que saber o que você está entrando, porque senão cai numa dessa, né? O que mais tem também, tem muito isso, né? Exato, muito, e o cliente o básico, né? Não, e o cliente onerado, ele nunca mais vai confiar naquele profissional. Então, assim, afeta todos os produtos dele, né? Todos, o cliente vai tirar o relacionamento dele daquela casa ou daquele profissional. Então acaba que isso é um cuidado muito grande. E aí depois você vai para a decisão de fundos de investimentos. E essa decisão depende muito de horizonte de prazo e perfil. E aí é uma decisão muito mais análoga a uma decisão de fundos de investimentos. Aí você está decidindo de fato qual é a sua estratégia de investimentos, mas eu nunca deixaria de olhar o portfólio como um todo. Se você tem fundos e tem uma parcela de tesouro direto, alguma outra coisa, você tem que olhar o global da sua carteira. Então esse é um pouco do processo decisório na minha visão de previdência. Mas o checklist seria basicamente, depois de escolher, só para a gente definir aqui, escolheu PGBL, VGBL, os dois, depois disso como que é um filtro rápido aqui para definir uma alocação aqui para o cliente de forma geral. Não estou falando assim, depende do perfil, tem toda aquela... Mas como que o cliente, ele dentro da Icatu de fato, né? Vamos fazer um exemplo prático aqui, vai. Os produtos da Icatu, vamos lá, vamos pegar uns 2 grandes exemplos, só para o pessoal tangibilizar a situação, se puder trazer um exemplo aqui. É decidir o POV, progressiva e regressiva, e na parte de fundos, aí depende muito do horizonte de prazo e perfil a risco, por exemplo. Quanto mais jovem, mais acho que deveria ter mais propensão a risco, ou seja, mais produtos de inflação, mais fundos de inflação, mais fundos de ações e um pouquinho menos de crédito e renda fixa. Quando você vai ao longo do ciclo de vida... Aí você olha por volatilidade, né? Exatamente, aí vai diminuindo a volatilidade. Multimercados também é muito importante nesse início, e aí você deveria ter uma proporção maior. E aí, quando você vai chegando na fase, próxima da fase de ou resgatar ou até se aposentar, você deveria estar mais próximo de produtos mais conservadores de CDI. A gente tem até um produto, a gente criou já no passado e alguns canais nossos usam bastante, que às vezes a decisão de quanto está em cada lugar é difícil. E às vezes você terceirizar é bom. A gente criou produtos data-alvo, para fugir um pouquinho dessa discussão de fundo determinado gestor ou outro. A gente fez um produto que a gente mira o horizonte de tempo. A gente tem o fundo 2030, 2040, 2050, 2060. E aí eles naturalmente vão realocando dentro do fundo a volatilidade. Ou seja, ele no início ele tem muita... O 2060, hoje ele tem muita percentual em ações, inflação e produtos mais longos. Esse é um produto exclusivo Icatu. Esse é um produto exclusivo Icatu. Isso ninguém acha em nenhum lugar. Exatamente. E esse facilita muito uma dinâmica para uma venda para o varejo. Sim. Onde você de rebalanceamento ali. Ou até uma venda que você não conhece tanto do cliente. É mais fácil você falar de horizonte de tempo. Para quanto você quer? 2060 quer aposentar? Bota nesse que vai ser a renda qual e a gente readequa até taxa. Isso é uma diferenciação desse produto. Legal. A gente vai diminuindo a taxa ao longo do tempo, porque tem menos volatilidade. Sim. Você deveria... Exato, Exatamente. Então a gente... Esse produto 2060 tem uma taxa mais alta que 2050 e assim por diante. E ele vai diminuindo taxa 2 bips a cada ano para atingir o objetivo. Então é uma conversa mais fácil. Mas não tem receita de bolo. Tem produtos para facilitar e tem produtos mais sofisticados. Então a gente, é o que eu falei, por sermos especializados, que dá o máximo possível de opções para o cliente, para atender todos os tipos de clientes, todos os perfis e todos os horizontes de prazo. Que legal, bacana. A gente está aqui conversando com o Henrique Diniz, diretor de produtos aqui da Icatu. Antes de terminar aqui nas palavras finais, vamos fazer aqui fechar com chave de ouro, né, Henrique? Vamos lá, então a gente comentou sobre, né, principalmente o foco de hoje foi renda mais e previdência, né? Mas para fechar, né, os principais pontos-chave, só para ninguém esquecer, né? Como que, não de fato assim, né, o personalista que a gente já falou sobre tudo, mas para terminar, qual que é a conclusão que você tira, né? Ou seja, você ainda que está nos escutando, você que está nos assistindo, você ainda não tem, né, previdência, poxa, você está perdendo tempo aqui, né? Então vamos lá, assim, falando uma conclusão aqui de fato, né? O que você passaria de mensagem final para os investidores em relação a isso, já que a gente abordou tanto esse podcast, acho que um dos únicos podcasts do Brasil que falou muito enfaticamente, não só sobre renda mais, sobre previdência, porque é difícil ter, inclusive, conteúdos muito nichados, né, sobre isso, né? Acho que foi inclusive uma grande aula para mim e para todo mundo que está nos assistindo aqui. Henrique, conclusões finais aí para a gente terminar aqui sobre previdência e renda mais. Acho que a gente conseguiu passar bastante dos pontos e trazer um pouco do ciclo de vida total, né? Às vezes a gente fala previdência só para contratar, sem simplesmente, previdência é bom por causa disso, disso e disso. E aí, ainda tem muitos mitos do passado que não existem mais hoje. Exato. Hoje a previdência é um produto eficiente, a parte de PGBL e VGBL, se bem vendido, fica um produto muito eficiente para um portfólio global de um cliente.
Então, um produto muito bom desde a fase de acumulação, mas também ele se mostra hoje cada vez mais essa parte de anuidade de renda. Né? E eu tenho certeza que quem está nos assistindo já se situa onde ele está nessa curva. Exato. Né? Porque nesse podcast a gente já começou a deixar de uma forma bem clara, falando, eu estou aqui, eu estou na fase de acumulação. Não, eu estou aqui no começo, sou mais jovem, né? Isso. Então acho que esse é uma grande lição aqui para quem está nos assistindo, porque isso você dificilmente encontra isso também, né? Tipo material desse. E eu acho que isso é um planejamento global, de fato, planejamento financeiro. Que é o de trabalho fato. do profissional que faz. Exato. Né? Não é só uma decisão de alocação, é uma decisão de planejamento financeiro global. Então é isso que a gente busca e a gente acredita, por isso que eu falei de diversificação. E diversificação não é só de fundos, é diversificação de produtos também. Então, e ao longo da vida essa diversificação vai se alterando. Então tem que conhecer um pouco desses produtos para poder ter a eficiência na decisão. Henrique, só para terminar aqui, você tem aí senão depois a gente faz uma colinha aqui, mas em média quantos fundos vocês possuem hoje, grandes números, e também quem quiser saber mais sobre Ecatu, deixar as redes aqui, o site, conteúdos educacionais também sobre Ecatu, fica à vontade. Hoje a gente tem 50 bi de reserva alocado em mais de 400 fundos, mas alguns fundos são ou antigos ou exclusivos. É o maior independente do Brasil. Exatamente. Mas de distribuição, hoje a gente comercializa mais de 150 fundos de mais de 100 gestoras diferentes. Então, na Previdência da Ecatu... Não tem como chegar na Ecatu e não achar o produto. Né? Muito difícil. A não ser que seja um produto muito específico que a gente corre atrás de buscar. Também monta. Então, a gente está muito eficiente no nosso portfólio de fundos, mas a gente não para nisso. É isso. É a solução completa. Legal. Estamos aqui então com o Henrique Diniz, diretor de produtos aqui da Ecatu, batendo um papo muito bacana sobre previdência, sobre renda a mais. Então quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo aqui no podcast De Olho no Feed, junto com o pessoal da Invite. Tá bom, pessoal? A gente se vê aí nos próximos podcasts. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau. Feito?